Agora sou eu e você aqui na Web TV. É um programa de real utilidade pública onde nós, sempre eu e o entrevistado, vamos falar para vocês de alguma coisa, algum fato, alguma coisa que vocês querem saber, um bate-papo gostoso sobre alguma coisa dentro da parte médica para vocês, tá? Onde você possa pegar e aprender o real funcionamento do seu corpo, tá certo? Hoje, aqui na Web TV, eu tenho aqui o prazer de receber aqui como nossa convidada especial a doutora Vanessa Pimentel, tá? Eminente. Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo bom, João? Nutricionista aqui de São Caetano. Isso, nutricionista em São Caetano. Obrigado por você ter vindo e aceitado nosso convite. Obrigada eu pelo convite, espero ajudar. Que bom, tá? Internautas, a partir de agora, vamos lá, aqui na Web TV, sou eu, você, somos todos nós aqui na Web TV. Cliquem aqui embaixo, olha, aqui no Participe, façam suas perguntas, tá? E entrem aqui, olha, Twitter, Facebook, e-mail, mande as suas perguntas, tá? Que a produção vai fazer chegar até nós e nós passamos para a doutora Vanessa imediatamente para vocês, tá bom? Vanessa, seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Vanessa, vamos falar alguma coisinha sobre nutrição, né? A nutrição, durante muito tempo, ficou só naquele negócio, a gente limitar a comer. Vamos limitar só comida. Eu acho que a nutrição hoje é mais que isso, não é verdade? É mais que isso, Ângelo. Hoje a nutrição, ela está focada no comer social, no comer junto com as pessoas, comer pensando em saúde, comer pensando em atividade esportiva, em melhora de rendimento, rendimento psíquico. Então, os adolescentes que estão no terceiro colegial, prestando vestibular, ela influencia para uma melhora da desenvoltura na prova, melhora na atividade esportiva. A nutrição em si está sendo encarada de outra forma hoje em dia. Antigamente se procurava-se um nutricionista somente para emagrecimento, né? Eu acho que para cada 10, 9 seriam para emagrecimento. Hoje isso mudou? Quando muito procuravam para emagrecimento, né? Muito difícil, o nutricionista estava dentro do consultório. Hoje está mais habitual, até ficou uma boa moda, mas não deixa de ser, de procurar um nutricionista para perda de peso, mas antigamente era um pouco mais raro. No consultório eu atendo muito a parte esportiva, as pessoas se preocupam muito em tentar conciliar a nutrição com o rendimento esportivo, mas ainda assim a busca pela melhora de perfil, configuração corporal, menor índice gordo, maior índice de massa magra é maior. A alimentação adequada pode mesmo reduzir os riscos de doenças cardiovasculares? Na verdade, não só das cardiovasculares, né? Todas as doenças em si são influenciadas pela alimentação. Então, aquela história de que você é aquilo que você come não deixa de ser verdade. Tendo uma alimentação regrada, se preocupando com o aporte adequado de cada nutriente, realmente você melhora em todos os níveis de saúde, doença cardiovascular, dislipidemia, obesidade, até enxaqueca, TPM é melhorada com própria alimentação adequada. Mas, com certeza, em questão de cardiovascular, a limitação de alguns nutrientes, a limitação de alguns alimentos, elas favorecem bastante, sim. Evitar excesso de alimentos altamente gordurosos, como as frituras, já é o suficiente para que a alimentação não prejudique o funcionamento do coração? Ou é um mito? Não seria o suficiente, seria um primeiro passo, porque é um passo mais fácil da população mesmo se autocontrolar. Então, todo mundo sabe o que é uma fritura, então, evitar fritura, até mesmo os assados. Às vezes as crianças chegam no consultório, os adolescentes, eu não como fritura na escola, mas eu como folhado. Folhado tem bastante manteiga, então... O que é o folhado, desculpa? O folhado são aqueles salgados que não são fritos, mas são assados. E eles dão bastante manteiga. Então, embora não sejam fritos, eles têm uma gordura saturada muito alta. Então, o regrar a fritura, as gorduras, é um passo para evitar uma doença cardíaca, mas não que seja a palavra-chave. A palavra-chave é fazer uma modificação ao todo. Balanceamento. Um balanceamento. Não adianta só evitar a fritura, você precisa evitar outros tipos de gordura. Então, gordura das carnes, você evitar os folhados e assados em excesso, porque tem gordura na massa desses pães. Você tentar incluir um número de fibras maior na tua dieta.
Então, mais folhas, mais saladas, legumes, frutas. É um aporte total, diferencial que você tem que fazer na dieta para você falar, não, estou me resguardando de doença cardíaca. Mas já é um passo tentar tirar a gordura, com certeza. E o consumo de bebidas alcoólicas também é um grande vilão nessa história toda, não? Principalmente porque você pode causar um aumento de frequência cardíaca. Então, uma pessoa que já tem uma predisposição, realmente a bebida alcoólica pode ficar meio complicado. Fora isso, o alto valor calórico. Normalmente, as pessoas que têm problemas cardíacos estão associados ao excesso do peso. E bebida alcoólica, ela é calórica. Então, tem que tomar cuidado com o excesso, primeiro para a saúde cardiovascular, em questão de pressão mesmo. E segundo, para não ter um aumento de peso, porque querendo ou não, o carboidrato por grama são 4 calorias. A proteína por grama são 4 calorias, mas o etanol são 7. Então, você junta a bebida alcoólica, o carboidrato 4, mais o etanol 7 calorias por grama, a bebida alcoólica é supercalórica. Entendi. Agora me fala uma coisa, você está falando bastante em caloria, né? Então vamos explicar para os nossos internautas isso. Caloria é uma quantidade de energia despendida em relação ao alimento, em que a pessoa ela tem um tanto para ela comer durante o dia. Se ela ultrapassar esse tanto e não gastar, ela engorda, é isso? Mais ou menos? Eu brinco que é igual conta corrente, conta poupança. Eu tenho meu organismo, começo a colocar muito dinheirinho lá e não estou gastando, eu não vou deixar na conta corrente, eu guardo na poupança. Comecei a comer demais, ultrapassou a quantidade que eu precisava para o meu organismo, vai para a poupança também. Então a caloria nada mais é o quê? A quantidade de energia que o alimento fornece e se eu fizer um consumo igual ao quanto eu preciso para o meu dia a dia, eu mantenho o meu peso. Se eu fizer um consumo inferior àquilo que eu gasto no meu dia a dia, eu perco peso. E se eu consumir a mais, infelizmente eu ganho peso. Então vamos fazer uma conta assim por alto. Logicamente, internautas, se vocês quiserem uma conta correta, procure a doutora Vanessa. Tá? Mas uma conta por alto. Quantas calorias uma pessoa precisaria ingerir hoje por dia? Se ela não fizer exercício, né? Tá? Em média. Uma mulher, uma média de 2.000 calorias. Para perda de peso, 1.200. 1.200 para ela perder o peso e 2.000 para ela manter. Para ela manter, tá. Agora, para ela pegar, se ela falar assim, bom, aí com 1.200 calorias, eu acho que eu não vou emagrecer e tudo mais tal, bom, ou então vai falar assim, com 1.200 calorias eu estou comendo pouco, ela tem que gastar. Então ela teria que fazer exercício para gastar caloria e para comer mais. Quer dizer, para poder comer um pouquinho a mais. Tá. Mesmo porque ainda assim, voltando-se à perda de peso, o exercício ele ajuda muito, mas a dieta tem um poder um pouco maior. Então, uma pessoa para ela vai correr 1 hora, ela tem um gasto, uma mulher, falando em mulher, de 400 calorias. Um copo de suco de laranja tem 350. Então, a dieta na perda de peso, ela ainda é 80% do fator predominante na perda de peso. Perfeito. Agora me fala uma coisa, está muito em moda aquele negócio de gordura visceral e a gordura parietal, então a gordura externa, tudo mais e tal. Isso é verdade mesmo? Quer dizer, é a gordura visceral, aquela que está lá dentro, é que precisa ser perdida antes ou então ela tem que ser mantida? Na verdade, ambas as gorduras elas são preocupantes. É que a gordura visceral, ela aumenta a predisposição do indivíduo ter uma doença cardiovascular, uma doença cardíaca. Então, por isso que todo mundo pega tanto no pé. E você tem a gordura, que é pior ainda, que é dentro dos órgãos. Então, hoje em dia, no consultório, grande parte dos pacientes com aumento de peso tem esteatose hepática, que é gordura no fígado. É uma gordura no fígado ligado não à bebida alcoólica, é ligada ao excesso do peso. A dieta. E a dieta inadequada, que também é tão preocupante quanto. E crianças, hein? Também é muito preocupante, né, na verdade, em relação a essa obesidade infantil. Pelos índices, a quantidade de obesidade infantil a nível mundial aumentou, assim, disparou violentamente nos últimos anos. Mesmo porque é reflexo dos pais, né? A população inteira mundial tá com peso aumentado. Nós brasileiros ainda temos um número de pessoas com excesso de peso maior do que o número de pessoas com obesidade.
Excesso de peso é um peso excessivo, obesidade são aquelas coisas mais mórbidas. Então, excesso de peso é aquela relação peso dividido por altura ao quadrado vai dar até 29,99. Obesidade passa de 29. Então, a gente tem que controlar a população porque a gente ainda está na predominância do excesso de peso. Quando chega na obesidade, a situação fica mais complicada. Agora sou eu e você, aqui na Web TV. Senhores, pequeno intervalo e logo depois nós vamos falar sobre esse acidente fatal que houve aqui. Acho que você acompanhou, né, Vanessa? Ele não é pugilista, o da MMC, né? Que é MMA, eu não sei como é que eles chamam, mas que morreu agora dentro de uma sauna, agora a semana passada, numa tal. Vamos falar alguma coisa sobre isso? O que isso tem a ver com... Tem a ver sim, viu? Tá, nós vamos falar sobre essas dietas forçadas, esses emagrecimentos forçados, sem a administração, sem a orientação de um profissional como a doutora Vanessa, tá? Para pegar e poder orientar o que fazer, o que não fazer. Até já já, 1 minuto e nós voltamos já já. Web TV, eu e você, aqui, onde a nossa cidade é o canal. Até já! Comida caseira é no Chinas Bar. Almoço de segunda a sábado com cardápio variado. Entre os destaques, bife à parmegiana, cupim frito com purê de batatas e a deliciosa feijoada toda quarta-feira. E tem mais, batidas, sucos, lanches e salgados. Chinas Bar, tradicional ponto de encontro para o happy hour em São Caetano. Rua Baraldi, 1114, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV, de novo no ar, o programa Saúde em Dia. Eu e você aqui na Web TV. Aqui mais um programa Saúde em Dia, tá? Que é veiculado aqui na Web TV São Caetano, nossa cidade, é o canal, todas as segundas-feiras, iniciando às 5h30 da tarde, sempre com um convidado importante aqui do meio médico para vocês. Hoje aqui comigo, a doutora Vanessa Pentel, eminente nutricionista aqui de São Caetano. Vanessa, antes de a gente pegar e falar sobre o MMA agora, tá? MMA, MMC, sei lá, que eu volto já nisso aqui, tem uma pergunta no ar aqui da internauta Marisa, aqui de São Caetano. Obrigado, Marisa. Obrigado pela sua audiência. É verdade que posso trocar o chocolate normal pelo amargo? E que o amargo até faz bem à saúde? Sim, pode trocar. O que faz bem para a saúde... Alguns estudos mostram que o chocolate amargo faz melhor para a saúde do que o leite, mesmo porque tem menos gordura. Tem outros fatores que melhorariam a doenças cardiovasculares, melhora do coração. Mas se consumido em pequena quantidade, qualquer chocolate vai fazer bem para a saúde também. Chocolate é serotonérgico. Liberando serotonina, diminui a ansiedade, diminui a compulsão. Você tem redução de peso por diminuir a ansiedade. A questão é, qualquer chocolate, se for em excesso, ao leite ou amargo, bem não vai fazer. O que vale é aquele númerozinho que ele corresponde, é tantas calorias, na verdade? São 30 gramas de chocolate amargo por dia que eles falam que levaria a benefícios cardíacos. Tanto faz o chocolate. Então, no caso, o benefício cardíaco seria chocolate amargo. Serotonérgico, tá. Qualquer chocolate. Tá. Como a diferença... Tem diferença? Tem. Os estudos mostram que o amargo leva a mais benefícios, mas essa diferença é tão mínima que come o chocolate que for de maior vontade. Porque você está matando pelo menos aquele impulso de ficar comendo um pedacinho a mais. Tá, e até para também não entrar talvez numa ansiedade demasiada, uma depressão. Sim, aquela coisa, assim. Já que eu não comi o chocolate que eu queria, então vou pegar mais um pedacinho. Então não, come 30 gramas do chocolate que você gosta, que vai dar benefícios para a saúde do mesmo jeito. Tá, antes do intervalo, eu citei aqui aquele desportista do MMA,
não sei se você soube, na sexta-feira ele faleceu dentro de uma sauna. Ele fez a pesagem e precisava emagrecer, quer dizer, perder um peso. Não estamos falando aqui em massa, mas precisava perder, tá? Um peso para entrar... Precisava diminuir na balança. Na balança. 1 quilo, e ele tinha 24 horas para isso, senão ele não poderia lutar no sábado, né? Então ele foi na sauna e é muito utilizado isto, que seria a desidratação forçada sem a reidratação. Isso. Primeiro, eu vou falar como médico, e segundo, vem a pergunta, tá? Então, como médico é o seguinte, não façam isto, não façam nada que vocês não tenham uma orientação médica, uma orientação de um nutricionista para que seja feito, senão vocês vão desidratar e vai acontecer igual que aconteceu agora. Segundo, não busque uma farmácia para evoluções miraculosas, né? Porque isso não existe. Tá? Essas vantagens miraculosas, elas não existem. São passageiras, São completamente passageiras. E aí acontece o que aconteceu, quer dizer, uma pessoa tem um AVC, que é um acidente vascular cerebral, um derrame, tá? Provavelmente por uma isquemia cerebral, e tá aí. Hoje a família, não houve nem a luta e nem a família tá aí e tal. O que a senhora acha ou achou desse procedimento, doutora? Na verdade, é um procedimento muito usado em luta, né? A desidratação por causa da pesagem. Então, eles pesando mais, eles lutam numa categoria de um peso menor e, de repente, eles são mais fortes, acabam tendo mais vantagem. Perigosíssimo. Mesmo porque você entrando em desidratação, você pode realmente ter tido uma parada, de repente uma parada cardíaca, e por isso ele acabou tendo esse tipo de acidente. Mas não que não seja comum. Infelizmente, Ângelo, na luta isto é comum mesmo. Em questão de saúde, não há milagre. Então, ninguém perde 1 quilo do dia para a noite, 1 quilo gordo. Se a pessoa... Vamos sair do esporte, né? No esporte, na luta, o que leva-se em consideração é o peso. Então, ele precisava perder peso, independente se era água, se era gordura, se era músculo. Para um evento, né? Para um evento, e não para a sua vida, né? Exato. Agora, falando em pessoas que não estão competindo, não adianta tomar diurético. O diurético, o máximo que vai fazer é fazer você eliminar mais água do que você precisaria. Te causa uma ilusão de que você está perdendo peso e, na verdade, você não está. Para que você tenha perda de 1 quilo em gordura, a diferença que a gente estava conversando sobre consumo e gasto é de 7.200 calorias. Só para você ter uma noção, em quilometragem corrida, seria umas 4 maratonas. Ninguém faz 4 maratonas num dia para perder 1 quilo de gordura do dia para a noite. Vamos só abrir um parênteses aqui, uma maratona, ela que me ensinou, tá? Que ela é uma maratonista, tá? Eu já estava sabendo, porque minha filha é paciente dela, tá? Stephanie. E ela me falou agora que uma maratona equivale a uma corrida com 42 quilômetros, é isso? Exato. 42 quilômetros. Então imagina, ela falou, não faz quantas? Uma média para uma mulher, umas 4 maratonas. 4 maratonas por dia seria 4 vezes 47. Querido, eu não consigo correr nem daqui até a esquina, quanto mais uma maratona ou 4. Então, essas dietas milagrosas, não adianta, procura um profissional adequado. É o que você falou, às vezes, na farmácia, quem te atende é o balconista, não é o farmacêutico. Farmacêutico estuda muito, mas não é ele que está na farmácia. Então, não adianta pegar remédios milagrosos, que se fossem tão milagrosos, também não estavam tão disponíveis assim. E o balconista, ele quer vender, né? Ele precisa vender, ele está lá para isso. Ele não é uma coisa ruim, mas ele está lá para isso, não é para outra coisa. E procurar ajuda de especialistas para que você faça a coisa da forma mais saudável possível. Porque hoje, 90% das pessoas que me procuram é procurando uma nutrição para a saúde, rendimento físico para a saúde, não rendimento físico para disputa e competição. Se você está encaixado nesses 90%, vá para a forma mais correta. Procura um médico, procura uma nutricionista, uma atividade física adequada. Perfeito. Agora me fala uma coisa, doutora, quais são os principais alimentos, assim, os amigos do coração? Existe esse grupo de alimentos? Existe. Primeiramente, as hortaliças, os legumes, as folhas, eles são ricos em fibra. A fibra, quando consumida junto com a dieta, junto com o almoço, junto com o jantar, ela retarda a absorção do carboidrato, diminui a absorção de gordura e de colesterol, melhora todo o funcionamento
intestinal, então até seleção do que vai ser absorvido ou não tem influência. A água, assim como para outros tipos de doença cardíaca, não só para o coração, também é super benéfica para o coração. Nós sabemos do vinho, que todo mundo fala, uma taça de vinho por dia, não precisa ser o vinho, pode ser o suco de uva da casca, a uva tem que ser da casca roxa, porque o que influencia é açúcar, a uva, né? E não é a bebida alcoólica, sem o açúcar. Tem alguns tipos de alimentos, então peixes de água salgada, salmão, atum, são ricos em ômega 3 que ajudam em doenças cardiovasculares. Tudo que for de uma parte mais saudável, mais natural, tem essa ajuda e essa benfeitoria na saúde cardiovascular. E é claro a influência do peso, né, que influencia muito na saúde cardíaca. Quais seriam, então, a senhora falou agora sobre as fibras, alimentos ricos em fibras. Então, quais seriam os principais alimentos ricos em fibras que estão de fácil acesso para todos nós, assim, no dia a dia? Então, primeiramente, eu sempre insisto, as folhas cruas. As pessoas têm uma resistência maior às folhas cruas do que as cozidas e os legumes. As folhas cruas, elas preservam melhor suas fibras. Então, alface, almeirão, repolho, comer primeiro os crus para depois você ter a alimentação que é o prato principal. Falo que a gente tem que voltar para o banquete. Primeiro o prato de entrada e depois o prato principal. Por último a sobremesa, a gente faz tudo o contrário. Come primeiro a sobremesa, o prato principal e depois, se der, o prato de entrada. Você tem as frutas também. Tentar preservar o consumo da casca das frutas, porque normalmente a fibra ela está na casca. Então, a maçã, a melhor fibra dela para doença cardiovascular está na casca da maçã. Tentar não jogar fora, consumir a casca das frutas. Os legumes, quanto menos você submeter ao calor ou ao ferventar eles, maior é o número de fibras que vai estar contido nesse alimento. Então, tentar não fazer aquele legumes tão molinho que você acaba abrandando demais as fibras. Hoje em dia, você tem alimentos que são enriquecidos com fibras, então pães, macarrões, que são uma linha um pouco mais integral. Mas fazendo o consumo sempre primeiro do prato de entrada com as folhas cruas, você já está se resguardando em fibras. Falamos agora das fibras, então aproveitar em relação às gorduras, as boas gorduras, né? A gente ouve dizer sempre que nós temos as boas gorduras dentro das famosas castanhas. É verdade isso? Isso. Entretanto, eu costumo brincar, 2 por dia é o máximo. Porque embora tenha bastante gorduras boas, que são os ômegas, as castanhas ainda são calóricas. Então não precisa exagerar, 2 tá de excelente. Perfeito. Uma outra pergunta aqui da Alessandra, de Santo André. Obrigado, Alessandra. Obrigado por ter clicado com a gente, tá bom? Obrigado pela pergunta. Meu filho tem 12 anos e está acima do peso. E com colesterol alto. Olha só, 12 anos, hein? Além de atividade física, ele também precisa de acompanhamento de nutricionista? Com certeza, não só ele como a família, Alessandra. Porque normalmente a dieta da criança está relacionada com a dieta da família. Tem algumas interações de alimentos que você pode evitar ou que você pode preconizar para a melhora do colesterol com a criança, assim como todo indivíduo. A dieta da criança para melhora de colesterol, de dislipidemias, de glicemia, não é diferente do adulto. Então, é um processo de reeducação da família toda em geral. Hoje, você tem alguns tipos de iogurtes no supermercado que ele é capaz de reduzir 11% do colesterol total e 7% do colesterol ruim, que a gente chama de ruim, que seria o LDL. Então, fora atividade esportiva, se ela procura o acompanhamento de um nutricionista, ele consegue dar dicas que a criança consegue inserir sem ela sofrer aquele peso de estou fazendo uma dieta. Puxa vida, que muito importante. Eu acho que mesmo as propagandas, elas têm um peso muito grande, né, em relação à criança, né? Um outro tipo de abordagem, né? Precisa de uma força mesmo, de alguém que possa estar lá falando sempre que tem que ser feito. Não só falando como fazendo, né? Porque às vezes no consultório a criançada fala para mim, mas eu preciso comer, ela não come. Então por isso que eu falo, é um processo de reeducação da casa em geral, da família. Todos vamos fazer junto, que o benefício vai ser para todos também. Vanessa,
Acabou. Acabou. Passou rápido. Tá vendo? Passou muito rápido. Eu agradeço a sua presença aqui. Eu queria agradecer Eu gostaria também. de pegar, de fazer um pedido para deixar em aberto um novo convite para que a nossa produção ela possa fazer a você para um próximo programa. Se você aceitar. Com certeza, é só chamar que eu vou estar aqui. Muito obrigado, tá? Obrigada, Obrigada Ângela. pela sua, nossa, excepcional didática em relação a pegar e falar pra gente, tá? E espero que os internautas eles tenham concebido, tá? E visto que a nutrição é um problema, mas pode ser uma solução. Quer dizer, é uma solução, tá? Pode ser um problema, mas pode ser uma solução também. E é um detalhe, em família. Eu acho que individual é sempre muito, muito difícil, não é verdade? Com certeza. Agora sou eu e você aqui na Web TV São Caetano. Até a próxima segunda-feira, 5h30 da tarde, com o programa Saúde em Dia. Até lá, Web TV São Caetano, onde a cidade é nossa. Um abraço, tchau.